Livro 2 da trilogia das flores. Rosa Negra. Nora Roberts, editora Beltrán Brasil. Prólogo. Memphis, Tennessee, dezembro de 1892. Ela se vestiu cuidadosamente, preocupando-se com os pormenores de sua aparência, como havia meses não fazia. A camareira fora embora, havia algumas semanas, e não tivera nem a coragem nem a vontade de contratar outra. Assim, passou uma hora com os ferros de frisar, como costumava fazer nos anos antes que lhe fosse proporcionada uma vida tão suntuosa, encaracolando e penteando meticulosamente os cabelos que acabara de lavar. Perdera o brilho dourado e luminoso durante o longo e sombrio outono, mas sabia quais as loções e poções lhe restituiriam o brilho. Mais frascos de maquiagem deveriam escolher para dar uma falsa cor às faces e aos lábios. Conhecia todos os truques do ofício. De que forma poderia ter chamado a atenção de um homem como Reginald Harper? De que outra forma poderia tê-lo seduzido e ter se tornado sua amante? Voltaria a usá-los de novo. Todos eles, pensou Amélia, a fim de seduzi-los outra vez e levá-lo para fazer tudo o que tinha de ser feito. Ele não viera durante todo aquele tempo, durante todos aqueles meses, ele não viera vê-la. Por isso fora obrigada a enviar bilhetes para os seus estabelecimentos comerciais, implorando-lhe que viesse, mas foi ignorada. Ignorada, depois de tudo o que fizera, de tudo o que fora, de tudo o que perdera. Que escolha tinha ela a não ser enviar mais bilhetes para a casa dele? Para a imponente Harper House, onde sua pálida esposa reinava, onde uma amante jamais poderia entrar? Não lhe dera tudo o que ele pedira, tudo o que poderia desejar? Trocara seu corpo pelo conforto daquela casa, pela comodidade dos criados, pelas ninharias, como as pérolas que agora pendiam de suas orelhas. Bagatelas para um homem de sua posição e riqueza, e outrora tinham sido esses os limites de sua ambição. Apenas um homem e aquilo que lhe pudesse oferecer. Mas ele lhe dera mais do que ambos haviam combinado, e agora não conseguia superar a perda. Por que razão não viera consolá-la, sofrer junto com ela? Alguma vez se queixara? Alguma vez o expulsara de sua cama? Ou sequer mencionara outra mulher com que ele mantinha? Dera-lhe sua juventude e beleza, e ao que parecia sua saúde. E agora a abandonava? Agora a rejeitava? Dissera-lhe que o bebê nascera morto. Um natimorto, chamaram-lhe. Uma menina natimorta que morrera dentro dela. Mas ela não sentia se mexendo, dando pontapés e crescendo cheia de energia sob seu coração? Dentro de seu coração? A criança não desejara e que se transformara em seu mundo, em sua vida? O filho que crescera dentro dela? O filho, pensava ela agora, enquanto seus dedos puxavam os botões do roupão e os lábios pintados formavam as palavras inúmeras vezes. Ouvira-o chorar. Sim, tinha certeza disso. Por vezes ainda o ouvia chorar durante a noite. Chorar para que fosse para junto dele e o acalmasse. Mas quando ia ao quarto do bebê e olhava dentro do berço, este estava vazio, como seu ventre estava vazio. Diziam que ela estava louca. Ouvia os empregados que lhe restavam aos cochichos. Viu a forma que a olhavam. Mas não estava louca. Não estou louca, disse a si mesma, enquanto andava pelo quarto que antes tratara como um palácio de sensualidade. Agora a roupa de cama raramente era mudada, e as cortinas estavam sempre bem fechadas, de forma a esconder a cidade lá fora, e as coisas estavam sempre desaparecendo. Os criados eram ladrões, sabia que eram ladrões e patifes, e também espiões. Observavam-na e segredavam. Qualquer dia iriam matá-la enquanto dormia, qualquer dia. Não conseguia dormir com medo de que isso fosse acontecer. Não conseguia dormir por causa dos gritos do filho dentro de sua cabeça, chamando-a. Mas tinha ido ver a rainha Voodoo, lembrou-se. Pedira-lhe que a protegesse e que lhe desse informações.
Pagara por ambas as coisas com a pulseira de rubis que Reginaldo lhe dera. As pedras tinham a forma de coração, sangrando, com o brilho gelado dos diamantes. Pagara pelos amuletos que guardava debaixo da almofada e dentro de um saquinho de seda por cima do coração. Pagara e bem pelo feitiço de ressurreição, um feitiço que havia falhado, porque o filho estava vivo. Fora esta a informação que a rainha Vodou lhe dera e que valia mais do que 10.000 rubis. Seu filho estava vivo, e agora precisava encontrá-lo. Tinha de trazê-lo para junto dela, onde era o seu lugar. Reginaldo precisava encontrá-lo, pagar o que fosse preciso. Tenha cuidado, alertou a si própria, ao sentir o grito preso na sua garganta. Ele só acreditaria nela se permanecesse calma, só lhe prestaria atenção se estivesse linda. A beleza seduzia os homens. Com beleza e encanto, uma mulher podia ter tudo o que desejasse. Virou-se para o espelho e viu o que precisava ver. Beleza, encanto e graça. Não viu que o vestido vermelho caía sob os seios. Estava largo nos quadris e dava à sua tez pálida um tom amarelo e lívido. O espelho refletiu o emaranhado desordenado de caracóis, os olhos excessivamente brilhantes e as faces demasiadamente vermelhas. Mas seus olhos, os olhos de Amélia, viram o que ela fora antigamente. Jovem e bela, desejável e maliciosa. Assim que desceu as escadas para esperar pelo amante, cantando baixinho, Lavender's Blue, Dilly Dilly Lavender's Green. Na sala de estar, o fogo ardia e o candeeiro a gás estava aceso. Assim os criados também seriam cuidadosos, pensou, com um sorriso tenso. Sabiam que o dono da casa estava prestes a chegar e era ele quem lhes pagava. Fosse como fosse, diria a Reginalde que tinham que ser dispensados, todos eles, e substituídos. E queria que lhe contratasse uma ama para seu filho, para James, quando ele fosse devolvido. Uma jovem irlandesa, pensou. Tinha a ideia de que eram alegres para os bebês. Queria um quarto alegre para seu James. Embora tivesse visto o uísque em cima do aparador, serviu-se de um copo de vinho e sentou-se à espera. À medida que o tempo ia passando, começou a ficar com os nervos em frangalhos. Bebeu um segundo copo de vinho e depois um terceiro. Ao ver através da janela a carruagem dele parando, esqueceu-se de ser cuidadosa e permanecer calma e voou para a porta. Reginald, Reginald! A dor e o desespero jorraram como serpentes a silvar e a se contorcer. Atirou-se nos braços dele. Controle-se, Amélia. As mãos dele agarraram os ombros magros da mulher e empurraram-na para trás. O que dirão os vizinhos? Fechou a porta rapidamente e, com um olhar duro, fez com que um criado se apressasse a recolher seu chapéu e a bengala. Não me interessa. Por que você não veio antes? Precisei tanto de você. Recebeu as minhas cartas? Os criados mentem, não as enviam. Não passo de uma prisioneira. Não seja ridícula. Uma expressão breve de repugnância invadiu-lhe o rosto, enquanto fugia a mais uma tentativa por parte dela de abraçá-lo. Combinamos que nunca mais você entraria em contato comigo em casa, Amélia. Você não veio. Tenho estado sozinha, tenho andado ocupado. Agora venha, sente-se, acalme-se. Ainda assim, ela se agarrou ao seu braço, enquanto ele a conduzia até a sala de estar. Reginalde, o bebê, o bebê. Sim, sim. Libertou-se da mão dela e empurrou-a levemente para uma cadeira. É uma pena, comentou, dirigindo-se ao aparador, onde se serviu de um uísque. O médico disse que não havia nada a fazer e que você precisava de descanso e sossego. Ouvi dizer que não tem se sentido bem. Mentira, é tudo mentira. Virou-se para encará-la, analisando seu rosto e o vestido que não lhe caía bem. Posso ver que você não está bem, Amélia. Talvez o ar do mar a ajude. Encostou-se no rebordo da lareira com um sorriso frio nos lábios. Gostaria de atravessar o oceano? Acho que seria o ideal para se acalmar e recuperar a saúde. Quero o meu filho. Ele é tudo o que eu preciso. Seu filho morreu.
Não, 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 pôs-se de pé de um salto, com o intuito de agarrá-lo novamente. Eles roubaram de mim. Ele está vivo, Reginald. Nosso filho está vivo. O médico, a parteira, foram eles. Agora eu sei de tudo, compreendo tudo. Você tem que ir à polícia, Reginald. Eles vão dar ouvidos a você. É preciso pagar, seja qual for o resgate exigido. Isto é uma loucura, Amélia. Forçou-se a largar sua lapela e depois alisou as marcas deixadas no tecido. É claro que não vou à polícia. Então eu vou. Amanhã eu vou falar com as autoridades. O sorriso frio dele foi desaparecendo, até seu rosto adquirir uma expressão dura como pedra. Você não vai fazer nada disso. Vai embarcar num cruzeiro para a Europa, com $10.000 para ajudá-la a se estabelecer na Inglaterra. Serão os meus presentes de despedida. Despedida? Tateou em busca do braço de uma cadeira e deixou-se cair nela à medida que sentia as pernas trêmulas. Você seria capaz de me deixar agora? Não pode haver mais nada entre nós. Vou garantir que fique bem instalada e acredito que recuperar a saúde com uma viagem marítima. Em Londres, certamente encontrará outro protetor. Como posso ir para Londres quando o meu filho... Você irá, atalhou ele, dando depois um pequeno gole na sua bebida. Ou não lhe darei mais coisa alguma. Não tem filho, não tem nada além daquilo que estou pensando em dar a você. Esta casa e tudo que que se encontra dentro dela, as roupas que veste, as joias que usa, são minhas. Seria sensato que se lembrasse de como seria fácil tirar isso tudo de você. Tire-as de mim, murmurou ela. Algo no rosto dela, alguma coisa na mente confusa dela fizeram com que percebesse a verdade. Você quer se livrar de mim porque você sabe. Foi você que levou o bebê. Ele terminou a bebida, estudando-a. Depois colocou o copo vazio em cima do rebordo da lareira. Acha que eu iria permitir que uma criatura como você educasse o meu filho? Meu filho! Ergueu-se mais uma vez de um salto, torcendo as mãos como se fossem garras. A bufetada deteve. Nos 2 anos em que fora seu protetor, nunca levantara a mão para ela. Agora me ouça com atenção. Não vou deixar que o meu filho seja um bastardo, dado à luz por uma prostituta. Será educado na Harper House como meu legítimo herdeiro. Sua mulher... Faça o que eu estou mandando. Eu vou à polícia. E vai dizer o que a eles? O médico e a parteira que assistiram irão atestar de que você deu à luz a uma menina natimorta, enquanto outros irão declarar que a minha mulher deu à luz a um menino saudável. Sua credibilidade, Amélia, é nula em face da minha e da deles. Seus próprios criados irão jurar que foi o que aconteceu, bem como que você tem estado doente e se comportado de forma estranha. Como você é capaz de fazer isso? Preciso de um filho. Acha que escolhi você por afeto? É jovem, saudável. Ou era. Foi paga, e bem paga pelos seus serviços. Será recompensada também por este. Você não pode mantê-lo afastado de mim, ele é meu. Só é seu aquilo que eu permito que seja. Você teria se livrado dele, caso lhe tivesse sido dada esta oportunidade. Não se aproximará dele nem agora nem nunca. Você vai fazer a travessia daqui a 3 semanas. Será feito um depósito de $10.000 na sua conta. Até lá, continuarei a pagar as contas. É tudo que você terá. Eu vou matar você, gritou ela, quando ele se dirigiu à porta. Pela primeira vez desde que chegara, ele pareceu divertido. Você é ridícula. Normalmente as prostitutas são ridículas. Esteja certa de uma coisa. Se você se aproximar de mim ou dos meus, Amélia, farei com que aprendam e a internem no asilo para loucos criminosos. Fez um sinal ao criado para que lhe trouxesse o chapéu e a bengala. Não seria nada bom para você. Ela gritou, puxando os cabelos e o vestido. Gritou até o sangue lhe escorrer da carne, lacerada pelas próprias unhas. Quando a mente dela cedeu, subiu as escadas, com seu vestido feito em farrapos, sussurrando uma canção de ninar. Capítulo 1. Harper House, dezembro de 2004.
A madrugada, com sua promessa de renascimento, era a hora do dia em que mais gostava de correr. A corrida em si era algo que tinha de fazer 3 dias por semana, como qualquer outra tarefa ou responsabilidade. Rosaline Harper fazia o que tinha que ser feito. Corria porque fazia bem à saúde. Uma mulher que acabara de completar, dificilmente poderia dizer celebrar naquela etapa da vida, seu 47º aniversário, tinha de ter cuidado com a saúde. Corria para se manter forte, pois desejava e precisava de força, e corria por vaidade. Seu corpo jamais voltaria a ser o que fora aos 20 anos, ou até mesmo aos 30, mas por Deus teria o melhor corpo que conseguisse aos 47. Não tinha marido nem amante, mas havia uma imagem a manter. Era uma Harper, e os Harper tinham seu orgulho. Mas por todos os santos, a manutenção era um caso sério. Com uma camisa protegendo-a do frio da madrugada, saiu do quarto pela porta do terraço. Todos ainda dormiam. Sua casa, que estivera demasiadamente vazia, encontrava-se agora ocupada novamente, e era raro estar completamente silenciosa. Havia David, seu filho substituto, que mantinha a casa em ordem, que a divertia quando precisava que a divertissem e que a deixava sozinha quando necessitava de solidão. Ninguém conhecia tão bem seus estados de espírito quanto David. E havia Stella e seus 2 filhos maravilhosos. Fora um dia de sorte aquele em que contratara Stella Rothschild para administrar o viveiro, pensou Ross, enquanto fazia os exercícios de aquecimento no terraço. Claro que Stella em breve partiria, levando consigo aqueles meninos amorosos. Ainda assim, logo que se casasse com Logan, e seria uma bela união, iriam viver a poucos quilômetros de distância. Riley permaneceria ali, inundando a casa com toda aquela juventude e energia. Fora outro golpe de sorte, um laço familiar vago e distante que fizeram com que Riley, grávida de 6 meses, fosse parar em sua porta. Em Riley tinha a filha que desejava em segredo, e o bônus de uma neta honorária com a querida e pequena Lily. Não se dera conta de como estivera sozinha, pensou Ross, até aquelas mulheres terem vindo preencher este vazio. Depois de 2 dos 3 filhos terem saído de casa, esta se tornara demasiadamente grande, demasiadamente silenciosa. E uma parte dela receava o dia em que Harper, seu primogênito, seu porto seguro, abandonaria a casa de hóspedes, que ficaria a curta distância da casa principal. Mas a vida era assim. Ninguém melhor do que uma florista para saber que a vida nunca é estática. Os ciclos são necessários, pois sem eles nada floresce. Desceu as escadas numa corrida fácil e apreciou a forma como a bruma matinal envolvia os jardins de inverno. Como estava bonita a orelha de cabra, com sua folhagem prateada coberta de orvalho, e os pássaros ainda não se haviam dedicado aos frutos brilhantes da arônia. Dirigiu-se à frente da casa. Andava para que os músculos se aquecessem e para apreciar os jardins. Aumentou o ritmo para passo de corrida ligeira, enquanto percorria o caminho de acesso aos carros. Era uma mulher alta e esbelta, de cabelos pretos curtos e desalinhados. Os olhos, de um castanho cor-de-mel, percostavam o terreno. As magnólias imponentes, os cornizos delicados, a disposição dos arbustos ornamentais, a imensidão de amores perfeitos que plantara semanas antes, e os canteiros que só teriam flor dali a algum tempo. Para ela não havia terreno no oeste do Tennessee que pudesse competir com a Harper House, tal como não havia casa que se equiparasse à sua imponente elegância. Por hábito, parou no fim do caminho de acesso e ficou correndo no mesmo lugar, observando a casa por entre a névoa cor de pérola. Pareceu-lhe grandiosa, com sua mistura de estilos grego e gótico, a pedra amarela quente destacando-se contra os remates brancos. A escadaria dupla subia até a varanda que envolvia o primeiro andar, coroando o átrio coberto no andar térreo. Adorava as janelas altas à maneira trabalhada no parapeito do segundo andar, o amplo espaço e a esperança que lhe estavam subjacentes. Estimava e cuidava dela desde que chegara às suas mãos, após a morte dos pais. Criara ali os filhos, e quando perdera o marido, chorara ali também.
Um dia iria deixar a Harper tal como lhe fora deixada. Agradecia a Deus por ter certeza de que ele a amaria da mesma forma que ela. O que lhe custara não se comparava ao que a casa lhe dava, mesmo naquele exato momento, nos fundos do caminho de acesso, enquanto olhava para a frente a névoa matinal. Mas ficar ali não iria fazê-la percorrer os 8 quilômetros. Dirigiu-se para o oeste, mantendo-se junto à calçada, embora houvesse pouco trânsito àquela hora da manhã. Para afastar a mente do aborrecimento, que era o exercício, começou a rever mentalmente a lista das tarefas que teria que executar naquele dia. Havia algumas plantas anuais que semeara, cujas folhas embrionárias deveriam ser removidas. Tinha que confirmar se essas plantas não estariam murchando devido ao excesso de umidade. Talvez estivesse na hora de replantar algumas das mais antigas. Recordou também que Stella lhe pedira mais amarílis, mais bulbos, mais guirlandas e bicos de papagaio para as vendas natalinas. Riley poderia tratar das guirlandas. A jovem tinha mão para esse tipo de coisa. Também era preciso tratar das árvores de Natal e do azevinho que tinha sido cultivados no campo. Graças a Deus podia deixar isso com Logan. Precisava falar com Harper para saber se tinha prontas mais algumas flores de maio que ele enxertara. Queria ficar com algumas. Ia revendo os assuntos relacionados com a empresa de jardinagem quando passou por suas instalações. Era sempre tentador sair da estrada para aquela entrada de pedra britada e oferecer a si mesma uma visita àquilo que construíra com as próprias mãos. Ross notou com prazer que Stella se preparara para a extração, tendo agrupado bicos de papagaios verdes, rosas, brancos e vermelhos numa mancha de cor festiva à frente da casa baixa que servia de entrada para o espaço de venda ao público. Tinha pendurado mais uma guirlanda na porta, com luzes brancas minúsculas à volta, e o pequeno pinheiro que trouxera do campo estava decorado no alpendre. Amores perfeitos brancos, azevinhos brilhantes e erva cidreira do campo resistentes proporcionavam um interesse adicional e serviam para aumentar as vendas. Ross resistiu à tentação e prosseguiu estada abaixo. Tinha de conseguir mais tempo para terminar as compras de Natal. Se não naquele dia, mas para o final de semana, pelo menos. Teria de adiantar essas compras. Teria de comparecer a algumas festas e havia ainda aquela que decidira dar. Fazia tempo que não abria as portas de sua casa para uma grande recepção. Tinha de admitir que o divórcio fora, pelo menos em parte, responsável por isso. Não tivera grande vontade de organizar festas, num período em que se sentia estúpida, machucada e bastante humilhada pela união disparatada, mas felizmente breve, com um mentiroso e vigarista. Mas era hora de deixar tudo isso para trás, decidiu, tal como fizera com ele. O fato de Bryce Clark ter regressado a Memphis tornava ainda mais importante viver a sua vida tal como desejava, quer em público, quer na intimidade. Ao fim de 2,5 km, um ponto que tinha como marca uma nogueira antiga que fora atingida por um relâmpago, deu meia volta. O nevoeiro pouco espesso umedecera-lhe os cabelos e a camisa, mas sentiu os músculos quentes e descontraídos. Que bom, pensou, se tudo o que era dito sobre o exercício fosse verdade. Avistou um veado na estrada, com a pelagem mais densa devido ao inverno, e os olhos atentos à intrusão de um humano. Você é lindo, pensou Ross, um pouco ofegante no último quilômetro. Mas se afaste dos meus jardins. Arquivou mentalmente mais uma nota para tratar os jardins com outra dose de repelente, antes que o veado e os amigos decidissem invadi-los para um lanche. Rosa estava entrando no caminho de acesso à casa quando ouviu passos abafados e viu o vulto que se aproximava. Mesmo num devoeiro, não teve dificuldade em identificar o outro madrugador. Pararam os dois, correndo sem sair do lugar, e ela sorriu para o filho. Você se levantou com as galinhas. Pensei em acordar cedo para encontrar você. O jovem passou a mão pelos cabelos escuros. Com a celebração do dia de ação de graças e depois do seu aniversário, achei que devia eliminar o excesso antes do Natal. Você nunca ganha 1 quilo que seja. É irritante.
Sinto-me mole. Fez um movimento de rotação com os ombros e depois revirou os olhos, do mesmo tom castanho dos olhos da mãe, e riu. Além disso, tenho de estar à altura da minha mãe. Eram parecidos, não havia dúvida de que as feições dele eram iguais às dela, mas quando ria, Ross via o pai do jovem. Isso seria bom, meu filho. Até onde você vai? Até onde você foi? 5 quilômetros. O jovem sorriu. Nesse caso, vou fazer 6. Afagou de leve a face da mãe ao passar por ela. Devia tê-lo dito 8 só para irritá-lo. Afagou, abafou uma gargalhada e, mudando para um passo rápido, percorreu o caminho de acesso. A casa cintilava entre a névoa, pensou. Graças a Deus, por hoje já acabou. Contornou a construção para entrar por onde saíra. A casa continuava sossegada e adorável, e assombrada. Tomou uma ducha e vestiu-se para o trabalho. Começara a descer a escadaria central que cruzava as alas quando ouviu os primeiros sons. Os filhos de Estela preparavam-se para a escola, e Lily brincava com o café da manhã. Eram sons agradáveis, pensou Ross. Sons familiares da rotina diária que tanto sentira falta. Claro que tivera a casa cheia 2 semanas antes, com todos os filhos ali reunidos para o dia de ação de graças e para o seu aniversário. Austin e Mason regressariam no Natal. Uma mãe de filhos crescidos não podia esperar mais. Sabe Deus quantas vezes ela desejara um pouco de sossego quando eles estavam crescendo. Apenas uma hora de paz absoluta em que não tivesse nada de mais excitante a fazer senão tomar um banho quente. Depois, ficara com muito tempo livre, não fora? Muito sossego, muito espaço vazio. Por isso, acabara por se casar com um sacana manhoso que se aproveitara de seu dinheiro para impressionar as prostitutas com quem atraía. Leite derramado, recordou-se Ross, e não serviria para nada chorar sobre ele. Entrou na cozinha, onde David batia qualquer coisa numa taça, e o cheiro sedutor do café fresco pairava no ar. Bom dia, minha linda. Como vai, minha menina predileta? Acho que anda dormindo, dirigiu-se ao armário, de onde tirou uma caneca. Como foi o seu encontro ontem à noite? Promissor. Ele gosta de martini com Grey Goose e dos filmes de John Waters. Vamos repetir a dose esse final de semana. Sente-se, estou fazendo umas rabanadas. Rabanadas? Era uma fraqueza pessoal. Raios o partam, David. Acabei de correr 5 quilômetros para que o meu traseiro não chegue aos joelhos e agora você me vem com rabanadas? Você tem um traseiro muito bonito, que não está nem perto dos joelhos. Ainda, resmungou Ross, mas se sentou. Passei pelo Harper, que vinha chegando. Se ele descobrir o cardápio, não tardará a estar por aqui. Vou fazer muitas delas. Ross tomou um gole de café enquanto David aquecia a frigideira. Era bonito como um astro de cinema, apenas 1 ano mais velho que Sr. Harper e uma das maravilhas de sua vida. Na infância fora dócil e agora praticamente administrava a casa. David, esta manhã me peguei pensando no Bryce por 2 vezes. O que acha que isso pode querer dizer? Quer dizer que você precisa dessa rabanada, replicou, enquanto ensopava fatias grossas de pão numa mistura mágica. E provavelmente anda sentindo nostalgia dessa época. Eu coloquei para correr antes do Natal, deve ser isso. E que Natal feliz foi aquele com um sacana ao relento. Gostaria que tivesse estado frio, acrescentou. Chovendo gelo, rãs e pestilência. Vou lhe perguntar uma coisa que nunca perguntei enquanto a relação durou. Por que você nunca me disse que antipatizava com ele? Talvez pela mesma razão pela qual você nunca me disse que antipatizava com aquele ator desempregado com falso sotaque britânico por quem eu julgava estar doidinho alguns anos atrás. Porque eu adoro você. É uma boa razão. David acendera o fogo na pequena lareira da cozinha e Ross virou-se para ela. Bebeu mais um gole de café e sentiu-se seguro e confiante. Sabe, se você pudesse envelhecer 20 anos e começasse a gostar de mulheres, poderíamos viver juntos em pecado. Acho que seria muito bom.
Querida, colocou o pão na frigideira, você é a única mulher do mundo que poderia me tentar. Ross sorriu, apoiou o cotovelo na mesa e pousou o queixo na mão. O sol está saindo, declarou. O dia será bonito. Um dia bonito no início de dezembro significava um dia tarefado no centro de jardinagem. Rosa esteve tão ocupada que ficou grato por não ter resistido ao café da manhã com que David a presenteara. Não almoçou. Na estufa havia uma mesa cheia de tabuleiros semeados. Já separara as espécies muito jovens para ser transplantados e começava agora a mudar os que julgava prontos para isso. Alinhou as floreiras, os vasilhames individuais de plástico e turfa prensada e os vasos. Colocar as plantas jovens e fortes na casa, que ocupariam até serem plantadas na terra, era uma de suas tarefas preferidas, ainda mais do que semear. Até o momento da plantação eram todas suas. E naquele ano iria experimentar sua própria terra para vasos. Havia mais de 2 anos que testava várias misturas e acreditava ter encontrado uma vencedora. Quer para uso no interior ou ao ar livre. A mistura para o exterior deveria servir perfeitamente para a estufa. Encheu os recipientes com a terra que misturara cuidadosamente. Testou a umidade, a qual deu seu aval. Ergueu com cuidado as plantas jovens, segurando-as pelas folhas embrionárias. Ao transplantá-las, teve o cuidado de manter o solo à mesma altura do caule, após o que compactou a terra em volta das raízes com os dedos experientes. Encheu vasos após vasos e etiquetou-os, enquanto cantarolava a música de Enya, que tocava baixinho no CD player, equipamento que considerava essencial numa estufa. Regou as plantas com uma solução fertilizante fraca. Satisfeita com o trabalho, dirigiu-se à zona das perenes. Deu uma olhada na seção. Plantas que tinham sido recentemente enraizadas em estacas, outras enraizadas havia mais de um ano e que dali a poucos meses estariam prontas para serem vendidas. Regou-as e podou-as, dirigindo-se então às matrizes, para retirar mais estacas. Começara um tabuleiro de anêmonas quando Estela apareceu. Você tem andado ocupada. Estela, com os cabelos ruivos encaracolados presos no rabo de cavalo, examinou a mesa. Muito ocupada. E otimista. Tivemos muito sucesso na última quadra festiva e espero repetir a dose, se a natureza não tramar contra nós. Imaginei que você quisesse dar uma olhada na nova remessa de guirlandas. Riley passou a manhã toda trabalhando nelas. Acho que dessa vez ela se superou. Eu as verei antes de sair. Deixei-a sair mais cedo, espero que não se importe. Ainda não se habituou a deixar Lily com a babá, mesmo sendo ela uma cliente e estando apenas a 500 metros daqui. Não há problema, dirigiu-se às Margaridas. Sabe que não precisa confirmar todos os pormenores comigo, Stella. Já faz quase um ano que você está no leme desse barco. Era uma desculpa para vir até aqui. Ross fez uma pausa, com a faca suspensa por cima das raízes da planta, preparada para começar a cortar. Houve algum problema? Não. Estou para lhe perguntar e sei que esta é a sua área, mas será que, quando as coisas acalmarem um pouco depois do Natal, poderei passar algum tempo na propagação? Já estou sentindo saudades. Está bem. Os olhos azuis de Stella cintilaram quanto riu. Sei que não gostaria que eu alterasse a sua rotina e organizasse as coisas da minha maneira. Prometo que não vou fazer isso e não vou incomodar você. Experimente e porei você para correr. Entendido. Entretanto, queria falar com você. Preciso que descubra um fornecedor de sacos para a terra, que sejam bons e baratos. Para começar de meio quilo, 2, 5 e 10. Para quando? Perguntou Estela, retirando um bloco de notas do seu bolso traseiro. Vou começar a produzir e vender a minha própria terra para vasos. Tenho uma mistura para interiores ou exteriores de que gosto e quero comercializá-la. É uma ótima ideia, dá bastante lucro. Além disso, os clientes vão gostar de ter os segredos de jardinagem de Rosalind Harper, mas é preciso pensar em algumas coisas. Já pensei. Não vou ficar entusiasmada logo de cara. Vamos fazer as coisas com calma.
Ainda com as mãos na terra, pegou uma garrafa de água que estava na prateleira. Depois, limpando distraidamente a mão na camisola, rodou a tampa. Quero que os empregados aprendam a ensacar, mas a mistura é um segredo meu. Vou dar a você e ao Harper os componentes e as quantidades, mas não quero que os outros fiquem sabendo. Por ora, vamos fazer tudo no galpão principal. Se as coisas forem para frente, construiremos um barracão próprio. A lei diz... Já estudei. Não vamos usar pesticidas e vou manter o nível de nutrientes abaixo dos limites legais. Ao reparar que Stella continuava anotando no bloco, Ross bebeu um grande gole. Já pedi a licença para produzir e vender. Você não me disse nada. Não fique magoada. Ross pousou a garrafa e enfiou uma estaca na terra. Não tinha certeza se iria em frente com isso, mas queria tratar da burocracia. É um projeto pessoal no qual tenho trabalhado há algum tempo, mas já plantei alguns espécimes nessa mistura e até agora tenho gostado dos resultados. Tenho outras plantas crescendo e, se continuar gostando dos resultados, avançaremos. Por isso, quero ter uma ideia de quanto vão custar os sacos e a impressão. Quero uma coisa elegante. Pensei que você poderia esboçar alguns logotipos. Você é boa nisso. A no jardim precisa de destaque. Sem dúvida. E sabe do que eu gostaria mesmo? Fez uma curta pausa, visualizando sua ideia. Sacos de juta. Antiquados, se é que me entende. Assim, estaremos dizendo, isto é terra da boa, a moda antiga. E acho que quero flores silvestres no saco. Flores simples. Como se dissesse, é fácil de usar e vai fazer com que seu jardim seja fácil de cultivar. Vou tratar disso. Posso contar com você para tratar dos custos, dos lucros e da questão do marketing, não posso? Estou à sua disposição. Eu sei que está. Vou terminar essas estacas e depois, se não houver mais nada para fazer, também vou sair mais cedo. Quero ver se faço compras. Ross, já são quase 5 horas. 5? Não pode ser. Ergueu o braço, rodou o pulso e franziu as sobrancelhas para o relógio. Droga! O tempo voltou a sair do meu controle. Faremos assim. Amanhã sairei ao meio-dia. Se não sair, venha me chamar e me coloque para fora. Não se preocupe. É melhor voltar lá para frente. Vemo-nos em casa. Quando chegou em casa, encontrou luzes de Natal piscando nas canaletas, guirlandas cintilando na porta e velas tremeluzindo nas janelas. A entrada estava ladeada por 2 pinheiros em miniatura, envolto em luzes brancas minúsculas. Só teve de entrar para ser secada pelo espírito natalino. Na antessala, fitas vermelhas e luzes cintilantes decoravam o corrimão, com bicos de papagaio brancos em vasos vermelhos debaixo dos pilares da escada em caracol. A taça de prata da bisavó fora polida e estava cheia de maçãs vermelhas reluzentes. Na sala de estar, um abeto deserto vindo de seu terreno dominava as janelas da frente. O rebordo da lareira exibia os papais noéis de madeira que colecionara desde que estivera grávida de Harper, com arranjos de folhas verdes pendurados nas extremidades. Os 2 filhos de Stella estavam sentados de pernas cruzadas na frente da árvore, fitando-a com olhos arregalados. Não é uma maravilha? Riley equilibrava a morena Lily nos quadris. Não é espantoso? David deve ter trabalhado muito. Nós ajudamos, intervieram os meninos. Depois das aulas, ajudamos com as luzes e com tudo mais, disse Luke, o mais novo. E logo vamos ajudar a fazer bolinhos e decorá-los. Temos até uma árvore lá em cima. Gavin olhou para o abeto. Não é tão grande como esta, pois é lá para cima. Ajudamos David a levá-la e nós vamos decorá-la. Sabendo quem era a dona da casa, Gavin a olhou, à espera de seu assentimento. Foi o que ele disse. Então deve ser verdade. Ele está na cozinha, fazendo qualquer coisa para comermos enquanto decoramos a árvore. Stella foi ver a árvore da perspectiva de Ross. Pelo visto, teremos uma festa. Já deu ordens ao Logan e ao Harper para estar em casa às 7. Nesse caso, é melhor me vestir para a festa, mas primeiro me dê o bebê. Estendeu as mãos, pegou Lily no colo e aconchegou-a.
Com uma árvore desse tamanho, será preciso que todos nós participemos da decoração. Que acha de sua primeira árvore de Natal, pequenina? Já tentou engatinhar até lá quando a coloquei no chão. Mal posso esperar para ver o que vai fazer quando estiver enfeitada. Então é melhor eu ir. Ross deu um beijo em Lily e devolveu a Riley. Ainda não está frio, mas acho que deveríamos acender a lareira. E diga a David para colocar champanhe no gelo. Eu não demoro. Já passara muito tempo desde que houvera crianças naquela casa para o Natal, pensou Ross, enquanto subia apressadamente as escadas. Tê-las ali fazia com que ela própria se sentisse uma criança. Capítulo 2. Ross levou o espírito de Natal às compras. O viveiro bem que poderia passar meio-dia sem ela. Na verdade, com a gestão de Stella, o viveiro poderia muito bem passar uma semana inteira sem ela. Se sentisse vontade, poderia oferecer a si própria as primeiras férias. Em quanto tempo? 3 anos. Mas não tinha vontade. Era em casa que se sentia mais feliz. Assim, para que dar-se ao trabalho de fazer as malas e aturar o estresse da viagem só para ir para o outro lado? Enquanto os meninos cresciam, levaram-os de férias todos os anos. Disneylândia, o Grand Canyon, Washington DC, Bar Harbor e por aí afora. Pequenos vislumbres do país, às vezes escolhidos ao acaso, outras vezes planejados com todo cuidado. Depois haviam passado 3 semanas de férias na Europa. Tinham sido uns dias bem agradáveis. Fora difícil por vezes desesperador viajar com 3 meninos ativos. Ah, mas valer a pena. Lembrara-se de que Austin adorara o cruzeiro para ver as baleias no Maine, mas Mason insistira em pedir caracóis em Paris, e que Harper conseguira perder-se em Adventureland. Não trocaria essas recordações por nada. Além disso, ela própria conhecera uma bela parcela do mundo. Em vez de férias, iria se concentrar em outra coisa. Talvez fosse o momento de começar a pensar em acrescentar uma pequena floricultura ao viveiro. Flores frescas e arranjos, entregas na região. Claro que isso implicaria outra construção, mais mercadoria, mais empregados, mas seria algo para ser feito dali a uns 2 anos. Teria de fazer as contas, ver se o negócio podia cobrir com as despesas. Investira bastante de seu próprio bolso no viveiro para alcançar o negócio. Mas se dispôs a arriscar. Suas propriedades tinham sido sempre a segurança e o sustento dos filhos, e que a Harper House estivesse cuidada, protegida e na família. Conseguira tudo isso, embora tivesse havido momentos em que fora necessário alguns malabarismos e uma ocasional noite em claro. Talvez para ela o dinheiro não tivesse sido o problema terrível que costumava ser para as mães solteiras, mas não deixara de ser um problema. No jardim não fora apenas um capricho, como algumas pessoas pensavam. Precisara de uma nova fonte de rendimentos e correra riscos. Regateara e trabalhara para conseguir. Não interessava a Ross que as pessoas julgassem que era rica como um marajá ou pobre como um rato de igreja. A verdade é que não era nenhuma coisa nem outra, mas conseguia uma boa vida para si própria e para os filhos com os recursos disponíveis. Agora, se quisesse perder a cabeça e dar uma de Papai Noel, bem que o merecia. Deu a volta no shopping, permitindo-se fazer compras a ponto de ter que empreender 2 viagens até o carro com as sacolas. Sem grandes razões para ficar somente ali, dirigiu-se ao Walmart, onde pretendia vasculhar a seção de brinquedos. Como de costume, assim que entrou, lembrou-se de uma dúzia de outras coisas que talvez precisasse. Seu carrinho já estava quase cheio e parara para cumprimentar quase 4 pessoas conhecidas antes de chegar à seção de brinquedos. 5 minutos depois, começara a se perguntar se precisaria de um segundo carrinho. Virou num dos corredores, enquanto se esforçava para equilibrar 2 caixas enormes em cima do monte de outras compras. Foi então que bateu de frente em outro carrinho. Sinto muito, parece que não consigo. Olá! Havia semanas que não via o Dr. Mitchell Carnegie, o genealogista que contratara. Mais ou menos. Tinha havido algumas breves conversas telefônicas, uma troca de e-mails profissionais, mas poucos contatos pessoais desde a noite em que ele fora lá jantar, em que acabara por ver o fantasma da noiva Harper.
Rosa o considerava um homem interessante, que subira em sua consideração por não ter desaparecido depois da experiência que todos haviam partilhado na primavera anterior. Em sua opinião, ele tinha as referências necessárias, além da coragem e determinação. Melhor que tudo, ainda não a aborrecera com discussões sobre a linhagem de sua família e os passos necessários para identificar uma mulher morta. Naquele exato momento, parecia que não se barbeava havia alguns dias, pelo que uma sombra lhe endurecia o rosto. Os olhos verdes escuros pareciam ao mesmo tempo cansados e perturbados. Os cabelos precisavam de um corte. Estava vestido de forma bastante semelhante à da primeira vez em que o vira, com uma calça de sarja puída e mangas da camisa arregaçada. Ao contrário dela, tinha um carrinho vazio. Ajude-me, disse-lhe, com o tom de voz de um homem pendurado na beira de um precipício e agarrado a um ramo instável. Desculpe. Menina, 6 anos, aniversário, desespero. Oh, constatando que gostava daquela voz rouca, mesmo com o pânico a aguçá-la, Ross franziu os lábios. Qual é a sua ligação com ela? Sobrinha, filha temporã da irmã, que teve a decência de ter 2 meninos primeiro. Com meninos até me safo. Bem, é uma menina feminina? Ele emitiu um som como se o ramo estivesse começando a se partir. Está bem, está bem. Ross fez um gesto tranquilizador com a mão. Deixando para trás o próprio carrinho, percorreu o corredor. Poderia ter evitado o estresse se tivesse perguntado à mãe. Minha irmã está zangada porque eu me esqueci do aniversário dela no mês passado. Estou vendo. Olhe, no mês passado eu me esqueci de tudo, inclusive do meu nome por algumas vezes. Eu lhe disse que estava acabando a revisão do meu livro. Tinha prazo para terminar, pelo amor de Deus, ela tem 43 anos e ou talvez 2. Obviamente atrapalhado, esfregou o rosto com as mãos. Vocês não deixam de fazer aniversário aos 40? Podemos deixar de contar, Dr. Carnage, mas isso não significa que não esperemos um belo presente na data. Entendi, replicou, observando-a vasculhar as prateleiras. E uma vez que voltou a me tratar por Dr. Carnage, imagino que esteja do lado dela. Enviei flores, acrescentou, num tom ofendido que a fez comprimir os lábios. Está bem. Foi com atraso, mas eu as enviei. 2 dúzias de rosa. Mas será que isso ajudou? Enfiou as mãos nos bolsos de trás e lançou um olhar carrancudo à Barbie Malibu. Não consegui ir a Charlotte para ação de graças. Será que isso me transforma num demônio dos infernos? Parece que a sua irmã gosta muito de você. Vai mandar me executar se eu não comprar esse presente hoje e enviá-lo por Sedex amanhã. Ross pegou uma boneca e voltou a colocá-la na prateleira. Neste caso, presumo que o aniversário de sua sobrinha será amanhã, e o senhor esperou até o último momento para tentar encontrar alguma coisa. Por um momento ele não respondeu. Em seguida, levou a mão ao ombro de Ross, o que a fez olhar para ele. Rosalind, quer que eu morra? Acho que não me sentiria responsável, mas vamos encontrar alguma coisa e depois mandar embrulhá-la e enviá-la. Embrulhar? Meu Deus, tem que ser embrulhada? É claro que tem que ser embrulhada. E tem que comprar um cartão, qualquer coisa bonita e adequada para a idade. Gosto disso. Apontou para uma caixa enorme. O que é? É um brinquedo de construção de casas, está vendo? Tem essas peças em módulos para que possa construir a própria casa de bonecas. Traz bonecas e um cãozinho. É divertido e educativo. Acerta em 2 níveis diferentes. Ótimo, maravilhoso. Devo-lhe a vida. Não está um pouco longe de seu território? Perguntou Ross, quando ele tirou a caixa da prateleira. Mora na cidade. Por lá não há muitas lojas? O problema é esse, são muitas. E os shoppings? São como um labirinto infernal de vendas e varejo. Tenho fobia a shoppings. Por isso pensei no Walmart. Pelo menos está tudo no mesmo lugar. Posso tratar da criança e comprar... O que será? Sabão em pó. Preciso também de detergente e de outra coisa que eu anotei. Enfiou a mão no bolso, de onde tirou uma lista. Aqui está. Bem, vou deixá-lo tratá-lo do resto. Não se esqueça do papel de embrulho, da fita, de um laço grande e de um cartão bonito. Espere aí,
acrescentou os demais artigos na lista. Laço. Podemos comprá-los já feitos e cortá-los, certo? Sim, isso serve. Boa sorte. Não, espere. Voltou a enfiar a lista no bolso e mudou a caixa para a outra mão. Os olhos verdes pareciam mais calmos e concentrados nela. Iria mesmo contatá-la. Já acabou o que veio fazer? Ainda não. Ótimo. Deixe-me ir buscar o que me falta e nos encontramos no caixa. Ajudo-o a levar suas coisas para o carro e depois levo-a para almoçar. São quase 4 horas. É um pouco tarde para almoçar. Oh, olhou distraidamente para o relógio para confirmar as horas. Acho que o tempo fica distorcido por essas bandas. Seríamos capazes de passar o resto da vida perdidos sem nos darmos conta disso. Bom, nesse caso eu a convido para uma bebida. Gostaria muito de falar sobre o projeto. Está bem. Há um lugar chamado Rosas, do outro lado da estrada. Podemos nos encontrar lá daqui a meia hora. Mas ele estava à espera no caixa, ao que parece com toda a paciência. Depois insistiu em ajudá-la a levar as compras para o carro. Viu o que já tinha guardado na mala do Durango e exclamou: Santa Mãe de Deus! Não costumo ir às compras com frequência, por isso, quando vou, levo a sério. Eu diria que sim. Falta menos de 3 semanas para o Natal. Vou ter que lhe pedir que se cale. Colocou a última sacola dentro do automóvel. O meu carro já está daquele lado. Gesticulou vagamente para a esquerda. Já nos encontramos. Certo, obrigada pela ajuda. A forma como ele se afastou a fez pensar que não tinha certeza do local onde estacionara. Achou que ele deveria ter anotado a localização na lista que tinha no bolso. A ideia deixou rindo enquanto dirigia até o restaurante. Ross não se importava com um pouco de distração. Para ela, aquilo significava apenas que a pessoa devia ter muito em que pensar, necessitando de mais algum tempo para encontrar aquilo de que precisava. Afinal de contas, não o contratara sem motivo. Investigara Mitchell Carnegie e ler alguns de seus livros, ou pelo menos passar os olhos. Era bom no que fazia. Era das redondezas e, embora fosse caro, não vacilara muito diante da perspectiva de pesquisar e identificar um fantasma. Estacionou e dirigiu-se à área do bar. A sua primeira ideia foi pedir um chá gelado ou café, mas decidiu que merecia um bom copo de vinho depois de uma tão bem-sucedida expedição de compras. Enquanto aguardava por Mitch, ligou do celular para o viveiro, para dizer-lhes que não voltaria naquele dia, a menos que precisassem dela. Por aqui está tudo bem, garantiu Riley. Você deve estar comprando a loja inteira. Já comprei. Depois encontrei o Dr. Carnegie no Walmart. O Dr. Braza? Por que nunca encontro homens bonitos no Walmart? Estou certo de que qualquer dia será a sua vez. Seja como for, vamos tomar uma bebida e imagino que discutir nosso pequeno projeto. Boa! Você tem que aproveitar o jantar, Ross. Não é um encontro, mas Ross tirou o batom e aplicou um pouco de cor nos lábios. É uma reunião improvisada. Se precisar, pode me ligar, mas devo estar voltando para casa no máximo dentro de 1 hora. Não se preocupe com nada. Além disso, vocês eventualmente têm que comer, seja onde for. Portanto, bem, podem... Ele está vindo. Por isso, vamos começar. Depois eu conto os detalhes. Até logo. Mitch se sentou à frente de Ross. O nosso encontro veio mesmo a calhar, não acha? O que vai tomar? Ross pediu um copo de vinho e ele um simples café. Depois abriu o cardápio e juntou aperitivos ao pedido. Precisamos nos recuperar depois de uma aventura daquelas. Como tem andado? Muito bem, obrigada. E você, Mitchell? Agora que tratei do livro, ando bem. Nunca cheguei a lhe perguntar sobre o que era. Uma história e um estudo sobre Charles Pierre Baudelaire. Aguardou um instante e observou o gesto interrogativo das sobrancelhas de Ross. Foi um poeta do século XIX, um rebelde parisiense, drogado, muito controverso, com uma vida cheia de drama. Foi considerado culpado de blasfêmia e obscenidade. Esbanjou sua herança, traduziu
Compôs poemas sombrios e intensos e, muito depois de ter morrido devido a uma doença sexualmente transmissível, é visto por muitos como um poeta da civilização moderna e por outros como um sacana doentio. Ross sorriu. De que lado está Mitchell? Ele era brilhante e alucinado. Acredite, estou certo de que não vai querer que eu comece a falar. Por isso, só vou lhe dizer que foi um tema fascinante e frustrante ao mesmo tempo. Está satisfeito com o resultado final? Sim, e mais feliz ainda por não estar vivendo dia e noite com Baudelaire, acrescentou, enquanto o garçom servia as bebidas. É como se estivesse vivendo com um fantasma, não é? Bem colocado, fez-lhe um brinde com o café. Mas primeiro deixe-me dizer que agradeço a sua paciência. Esperava ter concluído o livro há semanas, mas uma coisa levou a outra. Logo de início me avisou que não estaria disponível por algum tempo. Nunca pensei que viesse a ser tanto, e pensei muito em sua situação. Era difícil não pensar depois de uma experiência como a da primavera. Foi uma apresentação mais direta à noiva Harper do que eu esperava. Disse-me que ela tem andado controlada desde então. Ainda canta para os meninos e para Lily, mas desde aquela noite nunca mais ninguém a viu. Para ser sincera, não foi paciência. Eu própria tenho andado atarefada. O trabalho, a casa, um casamento próximo, um bebê novo lá em casa, e depois daquela noite imaginei que todos nós precisaríamos de uma pausa. Se for conveniente para você, gostaria de começar a sério. Imagino que tenha sido o destino que nos levou a esbarrar um no outro, pois tenho andado pensando a mesma coisa. Diga-me do que vai precisar. De tudo o que tiver. Dados concretos, registros, diários, cartas históricas da família. Nada especial. Agradeço as cópias das fotografias de família que me deu. Digamos que ter fotos, cartas ou diários escritos pelas pessoas que estou investigando me ajuda a mergulhar no assunto. Tudo bem, não me importo de lhe dar mais material. Parte do que consegui fazer até agora, entre injeções de Baudelaire, foi aquilo que podemos chamar de trabalho lógico. Começar a esquematizar a árvore genealógica, habituar-me às pessoas e à linhagem. Estes são os primeiros passos. É algo que eu gostaria de ter ao final do dia. Será que em sua casa existe um lugar no qual eu possa trabalhar? Vou fazer o grosso do trabalho no meu apartamento, mas talvez ajude ter um espaço no local. A casa é parte essencial da pesquisa e dos resultados. Isso não é problema. Gostaria de uma lista de nomes para a parte do projeto relacionado com Amélia. Vou precisar entrevistar qualquer pessoa que tenha tido algum tipo de encontro com ela. Está bem. E a permissão escrita de que já falamos, para que eu possa acessar o registro da família, de nascimento, de casamento, certidões de óbito, esse tipo de coisa. Vai tê-la. E autorização para utilizar a pesquisa e tudo que daí venha a resultar em um livro. Ross concordou. Quero ter a última palavra sobre o manuscrito. Mitchell lhe dirigiu um sorriso encantador. Não vai tê-lo. Bem, eu acho. Se e quando eu escrever, não me importo de lhe dar uma cópia, mas não terá poder de decisão. Pegou uma fatia grossa de pão de um recipiente de vidro que estava em cima da mesa e ofereceu a ela. Aquilo que eu encontrar, encontrei. O que escrever, escrevi. E se escrever um livro e vender, não me deverá nada pelo trabalho. Ross recostou-se e respirou profundamente. A beleza discreta, os cabelos castanhos desgrenhados, o sorriso encantador, os tênis antigos, tudo isso ocultava um homem inteligente e obstinado. Era uma pena, pensou, que respeitasse homens obstinados e inteligentes. E se isso não acontecer, voltaremos aos termos iniciais que discutimos na primeira reunião. As 30 horas iniciais são grátis e depois são 50 por hora, mais despesas. Podemos redigir um contrato, deixando tudo bem claro. Julgo que seria sensato. Quando serviram os aperitivos, Ross recusou um segundo copo de vinho e tirou distraidamente uma azeitona do prato. Se decidir publicar, não vai precisar de autorização das pessoas que forem entrevistadas? Eu trato disso. Uma coisa que quero lhe perguntar é por que motivo ainda não o fez.
Morou naquela casa a vida inteira e nunca tentou identificar um fantasma que vive lá com você? E deixe-me dizer a você, mesmo depois da experiência que tive, é difícil acreditar que acabei de dizer isso. Não sei ao certo. Talvez tenha andado muito ocupada, ou então me habituei a ela. Mas comecei a me perguntar se não estaria bem vacinada contra isso. A família nunca se preocupou com ela. Posso lhe dar pormenores sobre os meus antepassados, pequenas histórias de família, fatos curiosos, mas no que diz respeito a ela, parece que nunca houve quem soubesse alguma coisa, nem quem estivesse interessado em descobrir, eu própria incluída. Mas agora quero descobrir. Quanto mais pensava sobre o que não sabia, mais queria descobrir sim. E depois de tê-la visto com os meus próprios olhos naquela noite de junho, tenho necessidade de descobrir. Você a via quando era pequena? Comentou Mitch. Sim, ela entrava no meu quarto e entoava sua canção de ninar. Nunca tive medo dela. Depois, aos 12 anos, deixei de vê-la, como acontece com todas as crianças que vivem na Harper House. Mas agora voltou a vê-la. Algo nos olhos de Mitch a fez pensar que o homem desejava ter ali o seu bloco de notas e um gravador. Uma intensidade tal, uma concentração tão absoluta, que Ross julgou inesperadamente sensual. Sim, regressou quando estive grávida de cada um dos meus filhos, mas era mais uma sensação, como se ela estivesse por perto, como se soubesse que haveria mais uma criança na casa. Ouvi mais vezes, é claro, mas julgo que gostaria de falar sobre o assunto num ambiente mais formal. Não necessariamente formal, mas gostaria de registrar as conversas que temos sobre ela. Vou começar com com algum trabalho básico. Amélia foi o nome que Stella disse ter visto escrito na vidraça. Vou procurar alguém com o nome de Amélia nos registros da família. Já fiz isso, encolheu os ombros. Afinal de contas, pensei em esquecer o assunto, caso fosse assim tão simples. Não encontrei ninguém com esse nome. Nem registros de nascimento, nem de casamento, nem certidões de óbito. Pelo menos nos registros que eu tenho. Se não se importar, vou fazer uma nova pesquisa. Esteja à vontade. Imagino que seja minucioso. Depois de começar, Rosalinde, sou um pior que um cão de caça. Quando isso acabar, estará farta de mim. Eu sou uma mulher difícil e estressada. Por isso, digo-lhe o mesmo. Mitch sorriu. Tinha me esquecido de como era bonita. Sério? Ele deu uma boa gargalhada. O tom de Ross fora extremamente educado. Por aí já se vê o que Baudelaire fez comigo. Não costumo esquecer-me dessas coisas. Bem, mas Baudelaire não dizia coisas muito abonatórias sobre beleza. Não? O que ele dizia? Neve como carne, gelo como coração. Pairo no alto numa esfinge indecifrada, conjurando atos que alteram formas. Nunca rio, nunca choro. Deve ter sido um homem muito triste. Complicado, disse Mitch, e profundamente egoísta. Seja como for, Ross, não tem nada de gelado. É óbvio que nunca falou com alguns dos meus fornecedores. Nem com meu ex-marido, pensou. Vou tratar do contrato e obter-lhe as autorizações por escrito. Quanto ao espaço de trabalho, acho que o melhor será a biblioteca. Sempre que precisar, poderá entrar em contato através de um dos números que lhe dei. Juro que hoje em dia devemos ter mais de 100 números de telefones diferentes. Em último caso, pode falar com Harper ou com David, ou mesmo com Stella ou Riley. Gostaria de começar nos próximos dias. Estaremos prontos. Tenho de voltar para casa. Obrigada pela bebida. O prazer foi meu. Ainda estou em dívida pela ajuda com a minha sobrinha. Acho que será visto como um herói. Mitch deixou algumas notas em cima da mesa. Depois levantou-se e segurou-lhe a mão, antes que ela se pusesse de pé sozinha. Tem alguém em casa que ajude com as compras? Já carreguei mais que tudo aquilo sozinha, mas sim, David está em casa. Mitch segurou-lhe a mão, mas a acompanhou até o carro. Darei notícias em breve, garantiu-lhe, ao abrir a porta do carro para ela. Fico à espera. Não se esqueça de me dizer o que comprou para sua irmã no Natal. O rosto de Mitch foi tomado por uma máscara de dor. Que diabo! Tinha que estragar tudo?
Ross fechou a porta, rindo, e abaixou o vidro da janela. Na Dillard's, você encontra umas camisas de cachemir muito bonitas. Qualquer irmão que apareça com uma peça dessas no Natal apaga completamente um aniversário esquecido. E isso é garantido? Como se fosse uma lei feminina? Vindo de um marido ou de um amante, é melhor que brilhe. Mas do irmão, cachemir serve perfeitamente. Juro. Dillards? Dillards, repetiu e ligou o motor. Adeus. Adeus. Arrancou, à medida que ia se afastando. Olhou pelo espelho retrovisor e o viu de pé, balançando sobre os calcanhares com as mãos nos bolsos. Riley tinha razão, ele era quente. Quando chegou em casa, tirou da mala do carro o primeiro carregamento. Levou-o para dentro e subiu diretamente para sua sala. Após um breve conflito interno, empilhou os pacotes na sala de estar e foi buscar mais. Ouviu os filhos de Stella na cozinha, contando a David os pormenores de seu dia. Era melhor que levasse tudo sozinha, escondendo as compras no andar de cima, antes que alguém se desse conta de sua presença. Quando terminou, ficou no meio da sala apenas observando. Era óbvio que enlouquecera. Agora que via tudo aquilo, percebia o motivo da surpresa de Mitch. Com o que comprara numa única tarde de insanidade, poderia abrir a própria loja. Como iria embrulhar tudo aquilo? Mais tarde, decidiu, passando as mãos pelos cabelos. Iria preocupar-se com aquele importante detalhe mais tarde. Agora iria telefonar para o advogado, para a casa dele. Uma das vantagens de conhecê-los desde os tempos do ensino médio, a fim de preparar o contrato. Uma vez que tinham andado juntos na escola, a conversa levou o dobro do tempo que deveria. Quando desligou, pôs um pouco de ordem na sala de estar e desceu. A casa voltara a ficar sossegada. Sabia que Riley estaria no andar de cima com Lily e Stella deveria estar com os filhos. Graças a Deus, graças a um recado deixado na bancada da cozinha, descobriu que David fora até o ginásio. Modificou a torta vegetariana que ele deixara, mordiscou a torta vegetariana que ele deixara e depois foi dar um passeio pelos jardins. Na casa de Harper, as luzes estavam acesas. Certamente havia ligado para informar que fizera aquela torta, um dos pratos favoritos de Harper. Se o rapaz quisesse um pouco, saberia onde encontrá-la. Voltou para casa e serviu-se de mais um copo de vinho, com o objetivo de saboreá-lo num banho quente e demorado. Mas quando voltou para o andar de cima, reparou em alguém na sala de estar. Seu corpo ficou tenso enquanto se dirigia à porta, descontraindo-se quando viu Stella. Você me assustou, disse Ross. Foi Stella que se sobressaltou e deu um salto, levando a mão ao peito. Ai, meu Deus! Já era a hora de não levarmos mais sustos. Pensei que você estava aqui. Vim perguntar se queria dar uma olhada no relatório semanal e vi isso. Fez um gesto com a mão que abarcou as sacolas e as caixas que se alinhavam contra a parede. Ross, por acaso você comprou um shopping inteiro? Não exatamente, mas quase. E por causa disso não estou com muita vontade de analisar o relatório semanal. Só quero este vinho e um bom banho. Parece-me que foi bem merecido. Poderemos ver o relatório amanhã. E se você precisar de ajuda para embrulhar alguma coisa, combinado. Trataremos desse assunto uma noite em que as crianças já tenham ido para a cama. É verdade, Riley comentou que você tinha ido tomar uma bebida com Mitch Carnegie. Sim, encontramos-nos no Walmart, como parece que acontece com todo mundo no Tennessee. Ele acabou o livro e parece interessado em tocar o nosso projeto. Vai querer entrevistar você e Riley, entre outras pessoas. Não se importa, não é? Não, também estou entusiasmada. Vou deixar você com seu banho. Até amanhã. Boa noite. Ross dirigiu-se ao quarto e fechou a porta. No banheiro adjacente, abriu a torneira, adicionou sais e espuma e depois acendeu velas. Dessa vez não utilizaria o tempo livre para ficar de molho e ler sobre jardinagem ou negócios. Iria simplesmente recostar-se e relaxar. Depois pensou em fazer uma limpeza de pele. Entrou na água perfumada, a luz suave e tremeluzente, e deixou escapar um suspiro profundo. Bebeu um gole de vinho. Colocou o copo na borda e recostou-se na água até quase o queixo. Por que não fazia aquilo mais vezes, pensou.
Ergueu a mão acima da espuma e observou-a, comprida, estreita e áspera como um tijolo. Olhou para as unhas, curtas, sem esmalte. Para que pintá-las se passava o dia mexendo na terra? Eram mãos boas, fortes e competentes, que não escondiam esse fato. Não se importava com isso, nem de não usar anéis nos dedos, que os realçassem. Sorriu quando ergueu o pé. As unhas dos pés, estas eram sua perdição. Naquela semana pintara-as de um vermelho cintilante. Regra geral, mantinha-as soterradas debaixo de meias grossas e botas, mas sabia que os dedos dos seus pés eram sensuais. Era uma daquelas coisas tolas que a ajudavam a se lembrar de que era mulher. Os seios já não eram tão firmes como no passado. Sentia-se grata por serem pequenos, o que fazia com que não parecessem muito caídos, ainda. Mesmo não se preocupando muito com o estado das mãos, pois afinal de contas não passavam de ferramentas, tinha cuidados com a pele. Não podia evitar as rugas, mas mimava a si mesma sempre que tinha oportunidade. Não queria que os cabelos ostentassem o branco. Por isso, também cuidava deles. Mesmo se aproximando dos 50, isso não significava que não fazia por minimizar os danos que o tempo insistia em provocar. Em tempos idos, fora bela, uma noiva jovem, fresca e inocente, irradiando felicidade. Ao olhar para as fotografias, parecia-lhe estar vendo uma estranha. Quem tinha sido aquela jovem meiga? Quase 30 anos, pensou, passados num piscar de olhos. Quando fora a última vez que um homem olhara para ela e lhe dissera que era bonita? Bryce fizera isso, é claro, mas ele contara toda a espécie de mentiras. Mitch, porém, dissera isso espontaneamente, de forma casual. Era mais fácil de acreditar que falava sério. E por que haveria ela de se importar com isso? Homens. Balançou a cabeça e bebeu mais um gole de vinho. Por que estava pensando em homens? Porque, deu-se conta, esboçando um sorriso, não tinha ninguém com quem compartilhar aqueles pés sensuais, ninguém que a tocasse como ela gostava, que a excitasse, que a abraçasse à noite. Passava sem essas coisas e sentia-se satisfeita, mas de vez em quando sentia falta de alguém, e talvez naquele momento estivesse sentindo esta falta, admitiu, pois passara uma hora falando com um homem atraente. Quando a água ficou morna, saiu. Cantarolou enquanto se secava, aplicava creme na pele e executava o ritual noturno com o leite hidratante. Dirigiu-se ao quarto envolta num roupão. Sentiu o frio antes mesmo de ver o vulto de pé à frente das portas da varanda. Desta vez não era Estela. A noiva Harper envergava sua túnica cinzenta simples e tinha os cabelos sedosos numa coroa de caracóis. Ross teve de engolir em seco e, em seguida, falou sem dificuldades. Há muito tempo que você não me visitava. Sei que não estou grávida, portanto, o motivo não é esse. Amélia, é esse o seu nome? Não houve resposta, tampouco ela esperava por uma, mas a noiva sorriu, um breve esboço de sorriso, após o que desapareceu. Bem, ali de pé, Rosa esfregou os braços para aquecê-los. Imagino que seja sua forma de me dizer que aprova o fato de voltarmos ao trabalho. Regressou à sala e tirou da escrivaninha um calendário que iniciara no inverno anterior. Registrou a aparição no dia correspondente. Imaginou que Dr. Carnage ficaria satisfeito por ela manter um registro.